Olá, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado por você estar aqui conectado no meu canal. Não esqueça de botar seu like, por favor, de fazer a sua inscrição no canal. E também, se você não é inscrito no YouTube, você não pode fazer comentários ou fazer perguntas. Então, se inscreva no YouTube para você poder fazer perguntas no meu canal, se você tiver alguma dúvida. A gente hoje vai estar falando sobre estresse emocional. Eu já postei um vídeo sobre estresse. E agora estou postando esse sobre o estresse emocional, vou postar um outro sobre estresse químico e o estresse físico também. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre estresse emocional. Existe uma coisa no nosso corpo chamado homeostasia. A homeostasia é o processo pelo qual o corpo mantém o equilíbrio interno para que a vida não deixe de ocorrer. Exemplo. A temperatura constante do nosso corpo. Se a gente é exposto a um calor, a gente sua para que a temperatura interna permaneça a mesma. Se a gente é exposto a muito frio, a gente fica arrepiado na tentativa do corpo de manter a nossa temperatura interna a mesma. A nossa temperatura não pode abaixar muito nem pode aumentar, porque senão a gente tem problemas sérios e pode causar até a morte, né? Então, como o estresse ele age no nosso corpo? Só fazendo uma recapitulaçãozinha aqui do último vídeo que eu postei, tá? O estresse ele rouba energia vital do corpo e pode vir a interromper a homeostasia, tá? O cérebro se comunica com o corpo através de impulsos elétricos. Havendo um estresse, essa comunicação é interrompida. Esse interrompimento da comunicação entre o cérebro e o corpo pode desencadear em um estado doentio do mesmo. Então, doença é a continuação dos erros que submetemos o nosso corpo diariamente, causando a ele um estresse. Tá? Vou explicar mais ou menos aqui o que se trata aqui. O nosso cérebro ele envia impulsos elétricos para o nosso corpo, é como se estivesse fazendo uma varredura do corpo para ver o que está acontecendo. O corpo ele responde a esses impulsos elétricos com informações do que está acontecendo em determinada área. O cérebro recebe essa comunicação de volta do corpo para o cérebro, então ele aciona os mecanismos que são necessários para que haja o quê? Haja a manutenção, ou seja, haja o equilíbrio dessa área do corpo que está passando por algum problema. Quando há um estresse, essa comunicação entre o cérebro e o nosso corpo ela é interrompida. Então, cabeça e corpo é uma parte de um só, né? Ela é interrompida. Logo, o estresse que impomos ao corpo resulta em um tipo de doença ou enfermidade, podendo ser temporário ou pode ser degenerativo. Estresse de pouco período pode resultar numa doença temporária. Por exemplo, asma, gripe, talvez não tanto a gripe, mas umas doenças assim, tá? Já aí, quando se fala de câncer, problema de coração, já é uma doença degenerativa com estresse prolongado, muito prolongado. Os germes e bactérias são hospedeiros das toxinas que o corpo não conseguiu eliminar pelas vias naturais devido a algum tipo de estresse. O cérebro se comunica, devido a algum estresse, uma certa parte do corpo não foi comunicada de volta com o cérebro, então fica ali a toxina que está ali, começa a ser armazenada ali naquele local. O que acontece? A bactéria, o vírus e os germes que são hospedeiros vão o quê? Vão começar a se alimentar dessa parte que está lá, dessa toxina que está lá, que ficou ali, que não foi eliminada pelas vias naturais. E aí começa a desenvolver o quê? Começa a desenvolver algum tipo de doença ou enfermidade, tá? O estresse emocional causa um bloqueio da comunicação interna do corpo e cérebro. Então, esse é o problema do estresse emocional. Muitas vezes, a pessoa
pode se alimentar corretamente, pode estar comendo certinho, pode estar dormindo na hora certa, não tem nenhum tipo de vício, mas aí não conseguiu se desfazer de algum estresse emocional que ela passou, né? Então, ela pode ser que ela venha ficar doente por causa desse estresse emocional que ela não consegue eliminar da vida dela, né? Então, o estresse emocional ele pode ser causado por alguns fatores que acontecem com a gente no dia a dia. A falta de atitude positiva em relação ao que nos cerca ou pensamos. Pessoas com pensamento negativo a quase tudo. Sempre a pessoa que tem uma dificuldade de ver algo positivo na vida está causando um estresse emocional muito grande para ela mesma. Está bloqueando a linha de comunicação do cérebro entre o corpo e pode estar o quê? Deixando o corpo ficar doente, né? Escolhas das atitudes erradas. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente acaba escolhendo a coisa errada. Isso causa um estresse também sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Conflito interno sobre o certo e errado. Tipo, saber o que é o certo, mas acaba fazendo o errado. Isso também causa um estresse emocional. Falta de fé. A falta de fé a gente pode ler com medo, né? O medo nos tira a esperança e impede nossa capacidade de raciocinar livremente. A pessoa pode ficar condicionada ou levada por opiniões externas. Na maioria das vezes, o medo daquilo que sentimos não acontece. Às vezes a gente está com medo de alguma coisa e a gente põe uma expectativa muito grande em cima daquilo e geralmente não acontece. Aquilo que a gente esperava que acontecesse e a gente fica causando um estresse desnecessário, né? Nosso corpo, ele tem cerca de 6 trilhões de bactérias. Nosso corpo tem 6 trilhões de células, cerca de 6 trilhões de células. O nosso corpo também tem 60 trilhões de bactérias e 80 trilhões de vírus. Sem falar dos germes, bactérias e vírus que nos rodeiam diariamente. Tudo que você toca praticamente tem bactéria, tem germe ou tem um vírus. Sem falar nisso. Além do que vive dentro da gente. 80 trilhões de vírus na média, 60 trilhões de bactérias, né? Aí nos faz pensar o seguinte: será que nosso sistema imunológico ainda não aprendeu a lidar com isso? Será que nos falta fé ou medo para descansar nas mãos do nosso Criador? Que Ele cuidou de tudo? Que Ele vem cuidando de tudo? Um bom exemplo de estresse emocional que colocamos no nosso corpo e mente a gente pode tirar das Escrituras. Interessante que as Escrituras ela é muito ligada à nossa saúde mental, à nossa saúde corporal também. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 a 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, né, a pessoa libidinosa, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, as pessoas que contentam para tudo, brigam para tudo, emulação, rivalidade, tem rivalidade de tudo, quer ganhar tudo, quer ser melhor em tudo, iras, pelejas, dissensões, as desavenças, pessoas que chegam e causam desavença num grupo, na família, em tudo, no trabalho, né? Heresias, pessoas sem temores a Deus, sem respeito às coisas sacras, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Isso são estresses emocionais que a gente causa para nós mesmos quando a gente toma mão dessas coisas, para a gente mesmo, né? Mas a gente também pode combater o estresse com o conhecimento, com atitudes positivas
e também meditando nas Escrituras. O capítulo que nos apresenta estresses emocionais para a nossa vida, ele também apresenta o quê? A cura para esses estresses emocionais, né? Está lá também em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Esse amor aqui não é um amor de pessoa para pessoa, é o amor de Deus para com a pessoa. Amor, gozo, paz, longanimidade, pessoa que é generosa, benignidade, a pessoa que se compraz de fazer o bem, né? A Bíblia diz que a caridade, o amor, ele é o maior dos dons. Então, a pessoa que tem prazer em causar bem a outra pessoa. Bondade, a fé, a mansidão, a temperança, são remédios naturais que a gente tem para a gente poder eliminar o estresse emocional. Quando nossa mãe faz a comida pra gente, a comida da nossa mãe é a mais gostosa que tem, né? Por que é mais gostosa? Porque a mãe da gente depositou o quê? Depositou amor naquela comida, né? Ela tem prazer em fazer aquela comidinha para que a gente o quê? Para que a gente goste dela. Então isso é uma demonstração, de amor ao próximo, né? E também de benignidade, né? Para com o próximo, né? Então, que esse vídeo possa te ajudar a eliminar, a meditar sobre o estresse emocional. E lembrando que eu vou ainda fazer um vídeo sobre o estresse químico e o estresse físico. E então que possa ajudar você. Se você tiver perguntas, por favor, faça a sua pergunta que eu teria o maior prazer em responder. Obrigado.